Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu vim nesta hora compartilhar com vocês nesse vídeo sobre uma experiência de cura que eu vivi esses dias, e eu sei que isso vai ajudar você, vai edificar a sua fé, né? Há uns dias eu estava perguntando ao Senhor, dizendo por que é que era tão difícil as pessoas serem curadas, né? Tanta gente na igreja doente, tanta gente enferma na igreja, e por que que essas pessoas não eram curadas? E eu fazendo essas perguntas, só que na hora eu não obtive resposta, né? O Senhor não me respondeu. Mas quando eu estava arrumando assim o meu guarda-roupa, eu estava em casa, na sexta-feira passada, dia 28 de dezembro de 2018. Hoje é dia 1º de janeiro de 2019, né? São exatamente 18 horas e 10 minutos. Então eu estava na sexta-feira passada, dia 28 de dezembro, no meu quarto aqui, arrumando meu guarda-roupa, minhas roupas, e eu estava ao mesmo tempo orando no Espírito. Antes que eu entre mais no assunto, eu preciso esclarecer para você o que vem a ser oração no Espírito. Por quê? Porque essa também era uma dúvida minha, né? Eu achava que orar no Espírito era orar com a mente, era orar no pensamento, porque eu ouvia pessoas dizendo assim, quando tinha a oportunidade na igreja para cantar um hino, aí dizia ao seu irmão: eu peço oração para que os irmãos fiquem em espírito de oração, para que eu possa louvar ao Senhor com esse hino. Então eu fiquei ouvindo tanto essa frase, que eu fiquei achando que orar no Espírito era ficar assim, no pensamento, fazendo oração no pensamento. Só que quando a gente vai na Bíblia e vê lá em 1 Coríntios 14, a Bíblia vai estar falando ali, diferenciando entre oração no Espírito e oração no entendimento, né? Então a oração no entendimento é a oração com o pensamento, é você orar só na mente, só no pensamento, no entendimento, sem precisar verbalizar, falar nada, né? E a oração no Espírito é quando você está orando em línguas, né? Orando em línguas estranhas. Paulo vai estar falando isso e fazendo essa distinção lá em 1 Coríntios 14. Então eu estava arrumando o meu guarda-roupa e orando no Espírito, quando de repente veio uma impressão no meu Espírito, respondendo a pergunta que eu tinha feito há uns dias atrás, né? A impressão que veio assim no meu Espírito foi de que essa resposta foi mais ou menos assim, de que a cura, né, para se haver uma cura é necessário fé, né? É necessário que a gente tenha fé. Só que a fé, ela não é uma fé, ela é uma fé operada pelo Espírito Santo. É uma fé, como a Bíblia vai dizer lá em Gálatas 5, que é a fé como fruto do Espírito, como a produção do Espírito Santo. É aquilo que o Espírito Santo produz em nós, né? Então eu fiquei observando a diferença, porque se a gente perguntar a todas as pessoas que estão enfermas na igreja e disser assim: irmã, você crê que Jesus pode lhe curar, que Jesus tem cura para lhe dar, tal? Aí as pessoas todas vão responder: eu creio, eu confio em Deus, eu creio em Deus, eu tenho fé na minha cura. Mas essa fé não faz com que eles sejam curados, né? Eles dizem que têm fé, né? Mas essa fé não funciona. Sabe por quê, queridos? Porque o que me fez entender foi porque essa fé, ela é uma fé intelectual. Ela é uma fé que foi produzida na nossa mente. Só que essa fé, ela não é como a do Espírito, produzida pelo Espírito. Porque a fé que é produzida pelo Espírito Santo como fruto do Espírito, ela é operante, ela é funcional, entendeu? Não é uma fé intelectual. Por isso que as pessoas que dizem eu tenho fé, ela não acontece, a cura não acontece na vida delas. Por quê? Porque essa fé é uma fé intelectual, não é uma fé produzida pelo Espírito Santo, né? E a gente vai ver lá em Gálatas 5 que a fé é um fruto do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que produz essa fé no nosso coração. Só que a cura, ela vem pela fé. Só que para a gente ter essa fé que nós precisamos, ela pode vir de algumas formas. Uma das formas é através da oração no Espírito,
né? A Bíblia diz, em Judas, está falando que edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então a sua fé é edificada, ela cresce à medida que eu e você oramos no Espírito, ou seja, oramos em línguas estranhas, né? Oramos em mistério com Deus. Então aquilo dali vai fazer com que, essa prática vai fazer com que você tenha a sua fé aumentada. Eu já obtive uma cura, eu já falei em outro vídeo do nosso canal, uma cura sobre a cura pela oração em línguas, porque a minha fé foi edificada, porque eu orava muito em língua e oro ainda hoje, né, graças a Deus, um privilégio que o Senhor nos deu para cada um de nós, né, para todos nós. Então, eu orando em línguas, quando eu fui acometida por labirintite, na hora que eu precisei orar para ter essa fé que eu precisava para ser curada, na hora que eu precisei, essa fé veio. Por quê? Porque eu estava tendo essa prática de oração no Espírito. Mas não é só através da oração no Espírito que nós podemos ser curados. Existe também uma outra forma de sermos curados, mas eu quero falar somente de mais uma. Existe uma outra forma, mas o que eu quero me apegar hoje é sobre essa outra forma fundamental de nós sermos curados, que foi o que aconteceu comigo. A Bíblia vai nos dizer que habita em Colossenses capítulo 3, versículo 16, vai dizer que habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Veja só, a gente precisa entender que quando a palavra de Deus vem dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, tem que habitar em nós ricamente, ela não diz isso por dizer. Há um segredo espiritual muito sério, muito importante, que o Senhor nos dá nesse texto, que é para a gente fazer a gente entender que nós precisamos nos encher a nossa alma, que combate contra o nosso espírito, para que a gente não faça as coisas que dizem respeito às coisas de Deus, né? A nossa alma está sempre constante luta contra o nosso espírito. Então, se a gente enche a nossa alma da palavra de Deus, de forma que ela fique cheia, transbordante, ricamente transbordante, né? Ela fique saturada, né? Saturada no sentido de estar cheia da palavra de Deus, aí a gente vai desfrutar de coisas que só o poder de Deus, que é a palavra, vai trazer para nós, né? Não é uma coisa intelectual, não é um pensamento, uma coisa humana que vai produzir milagre na nossa vida, não, mas é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, a palavra de Deus é o poder de Deus. Então, essa palavra salvação, no original, ela também quer dizer libertação, ela também quer dizer cura e ela também quer dizer salvação. Então, se nós enchermos o nosso depósito, né? Enchermos a nossa alma da palavra de Deus, a gente vai experimentar o poder de Deus na nossa vida. Porque aos Hebreus está escrito que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aí veja só onde eu vou chegar, o que aconteceu comigo. Sábado passado, dia 29, eu estava na minha porta, na minha área da minha casa, conversando com meu marido, minha cunhada, meus filhos, e de repente, quando a minha cunhada foi embora, eu senti uma dor terrível no meu maxilar, aqui, né, na mandíbula, no maxilar. E a dor era insuportável, que eu tive que parar de estar conversando e ficar gemendo, a dor foi horrível. Eu já tinha sentido essa dor há umas semanas atrás, acho que umas 3 semanas mais ou menos, que eu fui procurar na internet, coloquei o sintoma dessa dor, descrevi e na internet me deu a resposta de que era neuralgia do trigêmeo. Eu fui ao médico, tá? E o otorrino também falou a mesma coisa, que essa reação que eu senti, essa dor que eu senti foi neuralgia do trigêmeo. O que é isso? É um choque elétrico no nervo da face, né? Trigêmeo por quê? Porque esse nervo, ele vem para a mandíbula, para os olhos e para a audição, para o ouvido. Então por isso que chama de trigêmeo, né? A dor é um choque elétrico e segundo a descrição que eu vi na internet, essa dor, ela é uma das piores dores de uma pessoa sentir. Ela é insuportável. Aí a médica me passou um remédio, eu tomei, amenizou. Só que depois que os remédios acabaram, que ela me mandou comprar uma caixa de remédio, eu comprei 2. Tomei as 2 caixas, mas não fez efeito. Aí passou o tempo, fiquei mais ou menos uma semana, depois que já tinha acabado o remédio, né? Aí a dor começou a vir novamente, né? Que é uma lesão nesse nervo, foi lesionado. Aí a dor foi tão forte que deu nesse sábado agora,
tão forte, mas tão forte, que eu fiquei com todos os dentes, com os dentes aqui do meu maxilar inferior, doendo ao mesmo tempo. Se já é ruim uma dor de dente, imagine todos os dentes doendo ao mesmo tempo. E eu quero fazer uma ressalva aqui. Não tenho problemas de cárie nos meus dentes, por quê? Eu tenho acompanhamento no dentista, de 6 em 6 meses minha dentista me liga para que eu vá lá fazer limpeza, fazer tudo que é necessário. De 6 em 6 meses a minha dentista me liga. Então eu tenho os meus dentes todos ok. Então não é questão de problema de dente, foi no nervo do trigêmeo, né? Que foi essa dor que eu passei à noite com todos os dentes aqui embaixo doendo muito, era dor insuportável. Só que na hora que eu fui dormir, amenizou um pouco e eu consegui dormir. Só que quando foi 5 para as 5 da manhã, a dor veio de tal forma que me acordou e eu não consegui dormir mais. Eu passei o resto da manhã com muita dor. Quando eu me acordei, tomei logo um remédio, um dipirona. O dipirona parecia que não tinha tomado nada, a dor continuou, doendo insuportavelmente. Eu fiquei me controlando, não comuniquei isso a ninguém na minha casa, mas eu fiquei aguentando a pulso, eu estava ficando já impaciente de tanta dor, de tanta dor, de tanta dor. Aí consegui fazer o almoço, depois que terminei de fazer o almoço e almoçar, eu não quis nem descansar o almoço, eu vim logo orar, porque eu estava precisando de socorro de Deus, né? Estava precisando de socorro do Senhor. Aí aqui no meu quarto eu comecei a orar. E o que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz na minha oração foi dizer assim: Senhor, verdadeiramente o Senhor levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e pelas tuas pisaduras eu fui sarada. Verdadeiramente o Senhor levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e pelas tuas pisaduras eu fui sarada. Verdadeiramente o Senhor levou sobre si, eu citei o nome da doença, a neuralgia do trigêmeo, e pelas suas pisaduras eu fui sarada. Olha, queridos, eu não sei dizer para você quantas vezes eu repeti esse versículo. Mas foi inúmeras vezes. Por que eu fiz isso? Eu repeti as vezes que fosse necessária para que o meu espírito, a minha alma, se enchesse, ficasse saturada, muito cheia, ricamente cheia da palavra de Deus dentro de mim, até que a minha própria alma se convencesse de que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e que pelas suas pisaduras eu fui. No passado eu fui sarada. E eu falei, quando de repente, irmãos, a dor simplesmente desapareceu. E eu entrei num momento de uma explosão de glória tão grande aqui no meu quarto, e eu comecei a falar em mistérios com Deus, em línguas estranhas, tão forte, que eu ficava vermelha, meu rosto vermelho, de falar com tanta alegria, com tanto gozo, com tanto prazer de falar em línguas estranhas, pela alegria de ter sido curada, que mesmo fazendo força já não doía mais nada, não sinto mais dor, fiquei completamente boa, sem tomar remédio nenhum, para a glória do nome do Senhor, né? Então eu enchi a minha alma da palavra de Deus. A palavra de Deus ficou ricamente cheia aqui dentro da minha alma, até a minha alma se convencer de que esta palavra é a verdade, né? Então, queridos, eu quero dizer para você é o seguinte: se às vezes as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo, que deveria buscar, porque quem não é batizado com o Espírito Santo é uma perda muito grande não ser batizado. Claro, você está salvo, não tem problema, mas o batismo com o Espírito Santo, ele é muito, mas muito importante na vida da gente, né? O batismo com o Espírito Santo vai edificar a sua fé, mas se você ainda não é, busque ao Senhor. Mas se você ainda não é e está doente, se encha da palavra de Deus, convença a sua alma, fale bem muito o texto que você precisa da cura, que está escrito na palavra de Deus, até que a sua alma se convença de que a palavra de Deus, ela é a verdade, né? Se convença, coloque muito, encha a sua alma da palavra de Deus, e você vai ver que a palavra de Deus vai surtir efeito na sua vida. O que eu acho interessante de tudo isso, queridos, é que as coisas que Deus preparou para nós são coisas simples. Nós é que muitas vezes complicamos. O Senhor não tem nenhum prazer de complicar as coisas para nós, não. Somos nós muitas vezes que complicamos. Então eu hoje estou tão feliz, né? Tão feliz, porque
O Senhor operou esse milagre na minha vida. Eu me enchi da palavra de Deus, essa experiência. Por isso que eu precisei conversar com você, compartilhar com você, para que você que está aí me assistindo possa entender o quanto a palavra de Deus ela é importante na sua vida, na nossa vida. A palavra de Deus não é somente para pregador estar lendo, meditando, não é para mim, para você, é para cada um de nós nos enchermos da palavra de Deus. Inclusive eu estou tão feliz também porque esse ano que passou agora, 2018, eu li a palavra de Deus pela terceira vez. Né? Ou melhor, em 2018 eu já estava lendo a Bíblia pela terceira vez, já tinha lido completamente 2 vezes. Em 2018, fora os anos anteriores, 2017, 2016, que eu já tinha lido a Bíblia, porque todo ano eu leio a Bíblia. Né? Então, por que eu faço isso? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para encorajar você. Né? Não é para esnobar, de forma nenhuma. Eu estou falando isso para desafiar você a ler a palavra de Deus, desafiar você, encorajar você a sentir o desejo pela leitura e pela meditação da palavra de Deus, porque você e eu só temos a ganhar se a gente se encher da palavra de Deus. Então, que o Senhor te abençoe e que faça você entender que a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Senhor te abençoe. Se você gostou, clica em gostei e compartilhe para que a gente possa abençoar outras, para que outras pessoas possam ser ricamente abençoadas por Deus também, em nome de Jesus. Amém.